Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 320 e minguando até 972 dias, 30 de outubro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Pedro I, Pedro II. Pedro II é a negação do primeiro, quando ele está desabitado. É bom a gente compreender isso de todas as formas. Essa ideia de estar desabitado, ela pode representar a harmonia entre um casal, certo? E outro, porque uma consciência vai estar habitada e a outra vai estar desabitada. Quando os dois estão em concordância, então os dois vai estar com seus corpos conectados, pensando as mesmas coisas e fluindo sobre os mesmos propósitos. Existe ideias no relacionamento sociais que são propósito missionário. O que são propósito missionário? A esposa, ela gera cumplicidade para o seu marido é, de uma forma que ele possa desenvolver isso dentro da sociedade, né? Geralmente existe, né, ideia da esposa estar fazendo essa função muito bem dentro da sociedade e dependendo da situação, o marido ele só pode desenvolver certa ideia pelo relacionamento social a partir do momento que ele está em um relacionamento entre dois corpos, porque geralmente a grande maioria da ideia que vem do relacionamento social ele vem através, né, de a complexidade da esposa quando ela está fazendo esse trabalho. Isso é muito importante em todas as ideias, esses propósitos missionários, tudo são coisas de Deus. As pessoas, muitas das vezes, que estão aí no trabalho social, né, que de todas as formas, né, fazendo da sua vida, gerando cumplicidade de uma certa forma, tudo e de uma forma sem gerar atos consequentes de uma forma honesta, tudo isso vem a contribuir, certo? Tudo isso é uma forma boa para que a gente possamos relacionar isso. A mulher, ela traz muita virtude para o marido. Não importa tudo que ela fizer, se o marido muitas das vezes recebê-la, né, como uma ajudadora de Deus, então ele vai compreender o quanto ela é importante em todos os trabalhos, seja em todas as funcionalidades, em todas. Ela gera uma complexidade boa, certo? Na consciência do marido, quando o marido é missionário. Às vezes eu fico pensando e voltando na época de Jó, onde a esposa desafiou Jó, né, e a fé de Jó. Aquilo não era uma ideia para abalar Jó totalmente. Era uma conscientização entre naquilo que era real, aonde nós queremos colocar o pé no chão, e aqueles planos espirituais. Porque o missionário, muitas das vezes, ele deixa a sua vida própria, ele não coloca o pé no chão. Enquanto uma pessoa,
uma esposa, ela quer um marido presente, ela vai ter o contrário disso, ela vai ter um marido ausente, né? De uma certa forma, eles vão fazer essa mediação. Uma hora, um vai ter que ser apoiando o outro, certo? Para fazer esses trabalhos, de toda forma. Por quê? Querendo ou não, quando um ou outro esteja ausente, ou por uma realidade, ou por um plano espiritual, eles vão se unir de uma certa forma e vão criar aquela ideia e vai criar uma metafísica para relacionar todas as ideias que tem dentro da sociedade. Essa composição química entre o marido e a mulher são essenciais. O marido que é missionário e que tem uma mulher que tem virtude, ele é muito privilegiado sobre todas as coisas, certo? É sempre uma graça ter pessoas dos nossos lados, né? E, e a gente vamos compreendendo isso de todas formas, né? Vamos entrar nesse próximo contexto, isso é para que a gente podemos compreender, né? Pedro I, Pedro II, ele pode ser uma consciência habitada, e pode ser, Pedro I é uma consciência habitada, e Pedro II é uma consciência deshabitada, caindo direto na ideologia. Pedro II é João, é a imagem de Pedro I, certo? A gente vai entender, de uma certa forma, ele está habitado e desabitado. Vocês podem entender isso da sua forma. Se ele estiver habitado, ele está gerando uma consciência, ele está dando a palavra da vida, ele está sinalizando, está dando um sinal que o homem tem uma origem em Cristo, que é a palavra da vida, certo? Que ele tem uma origem em Cristo. Vamos colocar aqui, vamos fazer essa ideia de sempre, para entender qual que é a realidade do homem, certo? O homem é espírito na formação de Cristo, o homem é espírito e forma a palavra. O homem é palavra e forma vida para esse corpo. E o homem é vida e forma glória de um corpo comum e fica sendo gloriado com Cristo. A glória de um corpo comum, ela pode ser uma ideia consciente do nosso corpo habitado, do nosso corpo, da nossa consciência habitado no corpo, ou ele pode ser uma consciência que você quer dar a outro corpo para formar para ela uma energia, uma coisa emocional, onde os dois estão compreendendo a mesma coisa. Aí não importa, se os dois estão de acordo, não importa se é dinheiro, se é sexo, não importa, as coisas estão bem quando o relacionamento é de duas pessoas se unindo pelo mesmo propósito, não importa, não importa, não existe interesse. Quando o corpo fica em harmonia, ele está livre de todas as ideologias, ele está livre de toda ideologia. Ah, eu estou de acordo com você, você está de acordo comigo, aí os outros que estão por fora aí não tem nada a ver, vai viver as suas vidas. Tá? Esquece de tudo, vive as suas vidas, né? Proporciona uma coisa boa para sua esposa, a esposa proporciona coisa boa para o seu marido e vive vocês unidos, porque tudo que você gerar vai ser dentro do seu relacionamento vai ser seu. Não tem nada a ver com o relacionamento do outro, a sua família, você que vai educar, é você que vai passar muito tempo com os seus filhos. Então, vocês podem fazer disso uma coisa boa ou vocês podem fazer disso uma coisa ruim quando vocês estão dentro dessas responsabilidades sociais e familiares, ok? Vamos para esse próximo contexto. E sendo assim, podemos conhecer que todos os atos e que esteja conscientes, eles podem estar habitados nos corpos, porém, eles formam uma pedra no lugar de vossas vidas, para que as complexidades negativas de outros atos não sejam as suas complexidades. Sendo assim, eles apenas se permite pela imagem de vossos corpos, e de forma que estas imagens vão se perdendo de vossos corpos de origem, pois o bem, ele é bem, e o mal, ele é mal, e ponto final. O que quer dizer essa expressão bem, ele é bem, o mal é mal? Bem é dois corpos em harmonia. Pode explicar isso rápido.
E o mal são aqueles que ficam contra aqueles que estão em união. Você vê que o anticristo ele é tão assim grandioso, né, para fazer trabalho social. Vamos entender isso. Grandioso para fazer trabalho social, que quando os corpos estão unidos, ninguém que está à volta pode ir contra eles, porque eles estão unidos por um propósito, que hoje todas as religiões, todas estão unidas por Cristo, estão unidos por Cristo. Por quê? Pelo próprio anticristo. Vê, tanto quanto a união, ela não explica ideologia, ela explica o nosso estado emocional presente naquele exato momento, o que nós estamos entendendo de um relacionamento social e outro. Aí o que vai depois disso, vai tudo virar ideologia. Vai virar ideologia. Ah, o outro vai estar contra, o outro vai estar a favor, não importa. Tem um grupo unido, tem dois corpos em entendimento, tudo maravilha, tudo tranquilo. Quando vocês estão em casa, em relacionamento conjugal, muitas das vezes é bem isso. Faz essa ideia para o outro, porque o que que importa? Não é o que os outros falam por aí, é o que os dois estão conectados em dois relacionamentos, em um pensamento só. Pode existir ideia onde a esposa ou o marido está constrangindo por ideias e por coisas ideológicas que vêm de outros lados, que vêm de outras pessoas, como um ou outro vai ficar diante da sociedade, pode haver essa ideia de ela estar se importando com um terceiro. Ela está importando com um terceiro, dela está relacionando uma terceira pessoa dentro do seu relacionamento conjugal, e que se tiver acontecendo isso, não vai dar certo. Até então, o homem foi feito, o marido e a mulher foi feito para servir um de apoio um para o outro. Aí você fala, o que que é apoio um para o outro? É emocionalmente mesmo. São coisas emocionalmente. Pode olhar dentro de relacionamento, quando ela vem, ela não é ideológica, são emocionalmente mesmo. Às vezes eu vejo, né, na mídia, eu lembro quando eu vi, né, a minha esposa quando eu olhei, né, eu vi ela estava passando na rua do meu bairro, eu tinha mais ou menos 16 anos. Eu olhei e vi, né, que ela seria, né, a a ela que seria a minha esposa. Deus decidia até cá, né, nós vivemos um monte de coisas boas, né, de todas as formas a gente trabalhamos isso. A minha consciência espiritual, ela, de uma certa forma, ela absorve todas essas ideias, que é muito importante, gerando cumplicidade, ou seja, um apoiando o outro. Eu vejo também que as pessoas sempre diz, né, por aí, eu vejo quanto é simples quando a pessoa, ela Deus de criança, ela vem na maturidade de um relacionamento. Como você concentrar, às vezes, a energia em um só emoção, como isso fica simples, né? Em uma só expressão. Há pessoas que realmente têm várias emoções entrelaçadas. Geralmente, ela fica muito, ela deixa de ser simplicidade, porque a simplicidade ela representa uma consciência única num espaço único. E quando se trata de relacionamento íntimo a dois, esses ambientes ela pode ser favorável, desde quando essas energias estão mantendo no mesmo espaço, sem, né, levar cumplicidade ao terceiro. Fica muito importante. Por que que eu estou dizendo isso? Às vezes eu vejo, né, que as pessoas dizendo, falam assim, né, eu relacionei com a minha esposa, a minha primeira namorada, minha primeira esposa, e eu estou com ela até o dia de hoje, né? Isso é simplicidade. É a pessoa simples, que por mais que ele tenha muita
recurso financeiro, se ele está mantendo o seu ambiente naquele espaço, naquela ideia, isso demonstra, por mais que ele está gerando complexidade muito complexa dentro da sociedade, trabalhando a consciência das pessoas, mostra que é uma coisa simples, está demonstrando a simplicidade, porque a emoção, ela demonstra a nós uma consciência única, um ato de simplicidade, certo? No meio de tantas coisas, até então, a gente temos a dizer sobre isso, né? Deus conduziu nós até certo ponto, e assim a gente vamos entendendo que todos os trabalhos, ele deve ser entregue para Cristo, para que nada fique, né, sobre consciência emocional, porque todos nós vamos ter que ser responsáveis pelos nossos atos de todas as formas, ok? Vou repetir esse último contexto porque tem muito a ver com tudo o que foi dito, para que vocês possam compreender isso de todas as formas. E sendo assim, podemos conhecer que todos os atos e que esteja conscientes, ele pode estar habitados nos corpos. Porém, eles formam uma pedra no lugar de vossas vidas para que as complexidades negativas de outros atos não sejam as suas cumplicidades. Sendo assim, eles apenas se permitem pelas imagens de vossos corpos. Vamos repetir essa aqui mais uma vez para que todos aquele que esteja envolvido em trabalho social entenda de novo isso aqui. Vamos repetir essa frase. E sendo assim, eles apenas se permitem, se permitem pelas imagens de vossos corpos. O que é se permite pela imagem de vossos corpos? Ele, as pessoas alheias, elas não vai estar no seu espaço, ela não vai estar na sua consciência. Você trabalha isso dentro de você das formas que você quer, porque a sua realidade, a sua consciência em Cristo, a sua intimidade é você em Cristo. As pessoas preocupam muito pelo que os outros pensam, né? Elas, muitas das vezes, ela é muito, tem muita coisas para dar para a sociedade, né, muito trabalho para entregar, mas quando as pessoas têm essa preocupação de que os outros vai pensar, então elas se trancam, elas ficam com medo, fica travado, e além dela ficar travada, eles começam a julgar os outros que estão do lado dele, começa a gerar comportamento medroso, né? Querendo justificar aquele medo, querendo deixar para fora. É só vocês deixar sair de uma forma tranquila, certo? Deixa sair para fora, tranquilo, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Deixa Deus no controle, Ele vai controlar tudo. Ninguém vai ficar perdendo, ninguém vai ficar ganhando. A gente podemos desfrutar isso com as melhores coisas, da melhor consciência possível, porque todas as liberdades que Deus deu para nós é para desfruir, é para às vezes trazer consciência para o outro corpo, ok? Para a gente trabalhar isso dentro da sociedade. Mas vamos de novo voltar ao contexto e terminá-lo, ok? Sendo assim, eles permitem, tá vendo que é uma consciência? Eles permitem, é uma consciência. Sendo assim, eles permitem pelas imagens de vossos, qual que é a imagem do corpo? Aí você está vendo aí, vocês não sabem nada de mim, mas você está vendo a minha imagem, não sabe nada da minha vida real, da minha realidade, vocês não sabem nada, não sabem nada do que eu vivo, da minha realidade, da minha família, vocês não sabem. Sendo assim, eles apenas se permitem pelas imagens de vossos corpos, e de forma que estas imagens vão se perdendo de vossos corpos de origem. Pois o bem, ele é o bem, e o mal, ele é o mal, e ponto final. Bem é a palavra da vida. Vamos voltar aqui de novo. O homem é espírito, na formação de Cristo, o homem é espírito, ele é espírito e forma palavra. Ele é palavra e forma vida. Ele é vida e forma uma consciência para esse corpo, E relaciona isso lá fora. Ah, eu quero, tá Guerra Fria, o que eu faço? Imagem do corpo, anticristo,
Deixa as pessoas pensar o que elas querem pensar. Quanto mais elas pensar errada de você, mais elas vai colocando a crise dela para fora. Porque no fim ela vai entender que se ela gerar cumplicidade consequente, ela vai ter que pagar por aquilo que ela gerou. Se ela gerar atos consequentes por mau relacionamento, por consciência que está dentro dela, travado, uma coisa negada, que já vem dentro dela, porque é bem isso. As pessoas elas não precisam ir para fora para vencer o inimigo. Muitas das vezes elas estão morando lá junto com Pedro I, lá dentro do, sabe aquelas crises que tem na sociedade que eles vêm trazendo, elas enraizam aquilo. Aí ela acha que a batalha está do lado de fora, quem está olhando ele, mas não, a batalha está lá dentro. Destrói esse homem, essa consciência e reconstrói ela de novo. Faça isso. E como você vai fazer isso? Na imagem do homem. Vai lutando com isso. Vai lutando na imagem do homem da forma desabitada e de uma forma habitada. Se essa crise estiver habitado, sendo Pedro I, se essa crise está aí, você tem que desfazer dela o medo. Como é que você sabe? O medo, a covardia, tudo vai estar habitado em primeiro plano, destrói ela e constrói um templo novo para Deus. Como é que você faz isso? Vamos voltar de novo. Aí veja esse espírito aqui, como ele é limpo, bonito, 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 bonito. Espírito que mostra que ele é limpo, que ele não tem complexidade, que ele não tem nada, ele está limpo, 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 limpo de tudo. Espírito é igual a Deus, ele é bonito. Mas aí, vamos lá. Como é que você faz isso para dar uma consciência para o seu corpo? Você é espírito igual a Deus, você forma a palavra forma a vida, entrega uma consciência aqui para esse corpo, aqui se entrega. É igual eu falei, não tá em tempo de guerra fria, a imagem do corpo. Trabalhe a sua imagem lá fora. Deixe as pessoas pensarem o que elas quiserem de você. Você tem intimidade com Cristo, você tem um bom relacionamento com as pessoas com quem você ama, certo? Você considera o seu pai, considera a sua mãe, né? Que isso é uma hierarquia, é onde que está o nosso amor incondicional, porque muitas das vezes ela vem dessa forma para nós, então tudo bem. As pessoas não vai ter que reclamar, porque a sua realidade, a sua essência, a sua intimidade com Cristo é só você e Ele. Ninguém vai poder testemunhar de você, nem a verdade, nem a mentira. Agora você pode se permitir que as pessoas façam da sua vida uma desgraça, certo? Mas para que isso não aconteça, você tem que vencer o Pedro I. Você tem que criar uma consciência para seu corpo e você vai ficar em paz. Todo dia que você vai dormir, você vai estar em paz. Você não vai fazer mal ao seu marido, você não vai fazer mal, o marido não vai fazer mal à sua esposa, o esposo, o pai não vai fazer mal ao o filho não vai fazer mal ao pai, né? Nem vai fazer, o filho não vai fazer mal a nem a sua mãe, nem o seu pai. E por mais que ele esteja em condições que dessa forma o pai sempre tem essa ideia de você relacionar os seus filhos da forma dele, porque ele exerce essa ideia de trabalhar a consciência do pai. Muitas das vezes, se não der certo, quando não der certo com o seu pai, fique calado. Não defame, não fale mal dele, porque isso atrai maldições para vocês. Que quando se trata de filho para o pai, o amor é incondicional, certo? E de pai para filho, de uma certa forma, existe essa ideia de o pai amar o seu filho e de o filho amar o seu pai de uma forma de incondicional. Incondicional, muitas das vezes, ela vem muito complexa para nós, as pessoas acham vantagem em coisas incondicional, mas a incondicional é só o próprio Cristo, é o próprio anticristo, é quando Deus abraça todos os pecadores, certo? Incondicionalmente, mas isso tem um tempo, porque se você pegar algum livro de João, você vai entender as palavras de Emmanuel. Se souberes tudo que eu, né, se souberes de tudo de mim, eu não sei como está a expressão, mas um dia eu vou abrir ela para vocês quando eu for entrar nesse contexto. Se vocês souberem tudo de mim e ensinar tudo o que tenho lhe dito, eu não chamarei mais de servo, chamarei de amigo. O que que é ser amigo? Amigo é uma coisa bem
assim, sabe? Não é mais, não é menos, é uma coisa neutra, não tem nada de incondicional, não tem nada de demais. É eu me sentir bem na presença do meu amigo e ele sentir bem na minha presença. Eu sou você e você é eu. As nossas consciências são harmônicas, os nossos ambientes estamos conectados por um motivo cristão de Cristo. Se eu estou no trabalho social, eu gero uma imagem para esse corpo de uma forma e gero para os corpos uma complexidade para todos os corpos, de uma forma que eu não levo para eles, de uma forma que eu não absorvo os atos consequentes. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalize este vídeo que é muito importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.